paz do Senhor Jesus, eu quero, através desse vídeo, contar aquilo que Deus ele fez na minha vida, ele fez por mim. Eu sempre trabalhei e eu sempre gostei de trabalhar. E trabalhar para mim era uma forma de eu fugir dos problemas em casa, fugir das coisas que aconteciam em casa. Então, para mim, estar trabalhando era uma coisa para me distrair a minha mente. Eu não lembro exatamente o ano, mas certa vez eu fui trabalhar num emprego onde que eu tinha que trabalhar em 2 horários. E eu ficava o dia inteiro, todos os dias, o dia inteiro fora. Mas era como se o céu falasse: ah, você não vai. No terceiro dia que eu estava naquele emprego, eu tive que resolver um assunto pessoal de casa. Fiquei um dia e uma noite numa delegacia, resolvendo um problema. No final da história, eu fui demitida daquele emprego. Eu, de certa forma, quando eu estava em algum lugar, meu coração ele ficava apertado, porque parecia que não era para mim estar daquela forma. Parecia que Deus queria outra coisa para mim. Então eu ficava com meu coração apertado. Quantas das vezes eu, com certo tempo em algum lugar, eu dizia: ah, quando eu tirar férias eu vou me dedicar a Deus, eu vou buscar mais a Deus. E muitas das vezes eu nem tirava as férias, eu vendia. Ou se tirasse, eu acabava que não conseguia fazer aquilo que eu havia prometido. E quando foi nesse ano de 2025, no mês de março, Deus me colocou no meu coração de montar uma loja. E ali eu montei uma loja de frango assado no final de semana, mas não durou nem 3 meses. Durou muito 3 meses. Meu esposo ficou internado, ficou 30 dias internado, ele me ajudava lá e depois que ele saiu do hospital, acabou que aconteceu muitas coisas e acabou que a gente não pôde continuar. Nesse meio tempo, Deus usou uma pessoa e me disse que ele ia me honrar, que aquilo que eu estava tendo, né, quando ele me disse, eu ainda estava com a loja, não era coisa muito grande que Deus tinha para mim. E a loja estava indo bem, ainda estava, né, bem materialmente, mas depois que meu esposo saiu do hospital, a gente não continuou, tivemos que fechar. Então, em um certo momento, depois daquela revelação, as coisas começaram a ficar diferentes, as coisas começaram a dar errado. Por um certo tempo, parecia que nada estava dando certo mais, e eu sem entender o que era aquela revelação. E voltando um
pouco atrás, quando meu esposo ele ficou internado, eu, Deus ele começou a trabalhar a minha pessoa. Eu era uma pessoa dependente emocionalmente do meu esposo, e quando ele ficou internado naquele tempo, Deus começou a trabalhar isso em mim, porque eu não podia continuar daquela forma. Deus ele queria algo grande na minha vida e eu precisava me livrar daquilo. E quando Deus ele começou a trabalhar no meu sentimental, eu era uma pessoa que, por viver muito dentro de casa, problema com vícios, eu tinha problemas com lidar com pessoas assim. Se alguém se aproximasse dessa forma de mim, eu saía de perto, eu não queria chegar perto. Deus trabalhou isso em mim também. Deus começou a me moldar, de certa forma, espiritualmente. Deus ele começou a falar, mas eu comecei a ouvir a voz de Deus nesse tempo. E foi quando Deus ele usou alguém e me disse que queria que eu vivesse pela obra dele. E aí eu tive que abrir mão de vez daquilo que eu gostava tanto de fazer, que era trabalhar. E foi muito difícil largar tudo para viver para aquilo que Deus havia me chamado. Porque foi num momento difícil, num momento de escassez, mas eu não podia deixar de fazer aquilo que Deus havia me chamado para fazer. Deus ele me entregou um ministério a qual eu dirijo, e cada dia mais ele tem trabalhado de forma grande na minha vida, me moldando, tirando os medos. Eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou um pouco, mas Deus tem trabalhado nisso. Então eu não me via exercendo aquele chamado, porque eu não me via como alguém que pudesse atender aquele chamado. Mas Deus ele não chama capacitado, ele capacita quem ele chama. Então ali eu fui vendo o agir de Deus na minha vida, e eu tive que abrir mão de muitas coisas, abrir mão de coisas que me prendiam, como emprego. Eu não tinha tempo para buscar Deus, eu tive que abrir mão disso. Passei por um momento difícil, quando meu esposo estava internado, passei por dificuldades, tive que precisar de ajuda de pessoas, e aquilo me entristeceu muito, porque eu sempre corri atrás das coisas, nunca fiquei de ficar dependendo de alguém ajudar. Mas tudo isso era trabalhar de Deus, para mim viver na dependência de Deus, eu acreditar que Ele tem o melhor para mim. E Deus tem trabalhado a cada dia mais. Ele tem moldado naquilo que eu preciso ser moldada. Um certo tempo eu comecei a questionar Deus. Teve um momento que eu comecei a questionar Deus, porque as coisas não estavam acontecendo da forma que Ele tinha me falado, da forma que eu queria. Mas Deus ele começou a me lembrar das coisas a qual Ele havia feito. E viver na dependência de Deus não é para muitos.
poucos querem viver aquilo que Deus os chamou para fazer. Mas eu tenho visto o agir de Deus sobre a minha vida, que é o principal do interior a qual Ele tem trabalhado. E eu sei que tudo isso que a qual tem vivido tem sido um propósito para com Deus, e que ainda assim, mesmo com tantas dificuldades, eu sei que Ele está no propósito. Eu queria só passar nesse vídeo o que Deus Ele promete, Ele cumpre. Não importa o tempo que passa. O que Ele quer é que nós confiamos. O que Ele quer é que nós acreditamos naquilo que Ele fala. Enquanto a gente duvidar, as coisas não acontecem. Mas a partir do momento que a gente crê, eu tenho certeza que Ele tem o melhor para fazer nas nossas vidas.